Hoje pela manhã eu ouvi o comentário do Luiz Megali na rádio Band News. É um jornalista que eu até aprecio bastante o trabalho, mas ele fez uma fala que eu achei bastante inoportuna e até meio infeliz. Não sei se ele pensa isso ou se é uma ordem direta da redação, né? Porque tem muito disso, né? Esses jornais mainstream, esses jornais comerciais, essas redes comerciais, eles têm um compromisso com quem paga, né? É aquele velho ditado, quem paga a banca, ou quem paga a banda escolhe a música, né? Quem paga a banca. Quem paga a banda escolhe a música. E assim é. Então, o que acontece é assim, ele dizia que agora como tem denúncias de corrupção, ou possível corrupção, ou hipotética corrupção envolvendo o Fábio Luiz, que ficou convencionado se chamar Lulinha, mas não tem Lula no nome dele, então não tem por que ser chamado de Lulinha. Ninguém chama ele de Lulinha, na família dele ninguém chama ele de Lulinha. Então quem inventou o apelido Lulinha foi a mídia, para tentar criminalizá-lo e criminalizar o Lula e criminalizar a esquerda. Então é estúpido isso, mas por conta de pseudo-denúncias envolvendo o Luiz, né, esse filho do Lula, eles disseram que tem essas hipóteses aí, essas hipotéticas corrupções que poderiam ter sido feitas por ele, nada comprovado até agora. A verdade é que foi investigado, teve as suas contas ilegalmente, inclusive expostas, seu sigilo quebrado, exposto, e não se encontrou nada lá, não tinha dinheiro nenhum ali de desvio de roubo, e o que se descobriu é que ele é um belo de um fudido. Se ele é empresário, meu Deus, então eu sou o Elon Musk. Então, coitado, o que ele tem de dinheiro mesmo na conta é o que o Lula repassou para ele e para os outros irmãos, que foi a antecipação da herança deles. A parte que era da dona Marisa Letícia e a parte do Lula mesmo, porque o Lula é um homem de 80 e poucos anos. Então não tem por que ficar segurando aquela grana. O cara que é presidente da república, não tem onde gastar. Vai esperar morrer para depois os filhos ficarem brigando na justiça? Não, né? Já separa logo a herança. Fez o certo, que qualquer pessoa com consciência deveria fazer na vida. A verdade é essa, né? Com uma determinada idade, já separar ali a herança para não ter crise, depois não ter briga, né? Enfim, então o patrimônio do tal do Fábio Luiz, que a mídia chama de Lulinha, é esse. Por outro lado, do Flávio Bolsonaro pesam inúmeras denúncias e comprovadas de corrupção. Rachadinha, envolvimento com miliciano, compras de imóveis em dinheiro vivo, a compra da mansão dele de uma maneira muito irregular, num financiamento que ele fez para 30 anos, com juro de 4% ao ano, pelo BRB, o banco que está envolvido com o esquema do Vorcaro, com o pessoal que foi denunciado por envolvimento com esse Vorcaro, o amigão dele que mandou para ele 61 milhões, quase 62 milhões, dos quais ele ainda não prestou contas, para quem ele pediu mais de 124 milhões, num dinheiro que provavelmente está sendo utilizado no exterior para alimentar e para sustentar o vagabundo do irmão dele, o Eduardo, para fazer campanha contra o Brasil, que vem gerado prejuízos financeiros e econômicos para o Brasil, que tem envolvimento com a turma da GoUp, que é aquela empresa que recebeu o dinheiro do Vorcaro para supostamente fazer o filme a Mula Negra lá, a Mula Manca, que é o filme pro Bolsotário. Então assim, é muito grave isso, porque contra um cara se tem comprovadas e reiteradas provas de que cometeu atos de corrupção, e há muitas coisas que ainda ele precisa explicar, porque provavelmente são atos de corrupção. E contra o outro há uma hipótese. Ele é amigo do amigo do amigo da amiga do fulano de terceiro grau, do primo, do cara que em tese pode ter requerido algum tipo de benefício. Vai pro inferno. Isso não é sério. E isso domina a imprensa, como se verdade fosse. Como se fosse algo a ser realmente considerado para o debate público. E aí se cria um totem e uma falsa equivalência. A de que a hipotética
propina que teria recebido o filho do Lula, para quem já foi, inclusive, atribuída Ferrari de ouro numa mansão que nunca existiu, que ele seria dono da Friboi, que ele seria dono do iFood, que ele seria dono de tudo que outra coisa. Nada disso real. Nada disso real. E tudo isso já foi denunciado, entre aspas, já foi atribuída a ele a posse. E ele é um fudido. Comprovadamente é isso, é um pobretão. Um pobretão, um cara que não é um empresário de sucesso, não sei nem se dá pra chamar de empresário. Isso não é menoscabo, é a realidade, entende? Agora, o cara querer buscar alguma coisa, querer fazer contratos, faz parte da vida. Isso é normal, o cara tem que tentar mesmo. Não é porque o pai dele é o presidente que ele não vai tentar algo. O que não pode é fazer isso de maneira irregular. E até agora não foi comprovado que foi feito nada de maneira irregular. Muito pelo contrário do que diz respeito à família do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que foi protegido pelo pai dele, contra as investigações que já tinham comprovado que ele fez rachadinha, que ele deveria estar na cadeia, e ele conseguiu quebrar isso por fraude no processo, por erro no processo, por erro no processo, e por isso esse maldito tá solto hoje como senador, falando um monte de merda por aí, concorrendo à presidência da República. E, infelizmente, com o voto de milhões de retardados que não têm o mínimo de responsabilidade, de noção e de vergonha na cara e que ainda vão depositar o voto num bosta desse. E principalmente pela culpa, além da falta de instrução, de cultura política, mas dessa mídia mainstream que, infelizmente, é paga pela Faria Lima, é paga pelo mercado financeiro, por pessoas que estão explorando o Brasil há anos e que fazem esse discurso de falsa equivalência entre uma denúncia, uma suposta, uma hipotética atitude irregular de um filho do Lula, que ninguém tem prova, contra as reais e comprovadas criminosas ações do Flávio Bolsonaro. É uma vergonha a nossa mídia. E é por isso que a gente precisa denunciar para que isso não seja dominante no cenário e no debate público. Para que a gente possa colocar a culpa nos verdadeiros culpados e que a gente possa manter as coisas nos seus devidos lugares. É isso, gente.